Fala pessoal, Alligator aqui e no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma coisa que tem muita gente me pedindo, que é exatamente sobre a build do RG 175/60 do novo patch que a Lug implementou. Para quem não sabe, a Lug implementou o novo gap, o novo level máximo, recentemente no BRO, e muita gente tem questionando qual norte deve seguir quando for seguir esse tipo de personagem. Então, para eu evitar ficar respondendo um por um, eu preferi fazer uma coisa organizada, vai atender muita gente. E se você é uma pessoa que segue as builds do meu canal no sentido de EB, LD e saque, você vai gostar desse vídeo. Então, eu espero que vocês gostem e que vocês assinem o canal para poder ver as atualizações que vão ter esse tutorial. Então vamos lá. Esse vídeo ele vai ser baseado em etapas. Por quê? Porque eu preferi fazer alguma coisa mais organizada. E assim vai poder atender melhor o público. Não vai ficar aquela coisa monótona muito grande. Esse vídeo ele basicamente é dividido em duas partes. Eu vou fazer uma introdução ao 175, ou seja, o impacto do 175 no jogo atual. E como vai ficar o papel do RG nesse contexto. E também eu vou fazer um tutorial de atributos. Eu vou dar uma introdução sobre atributos. Seja você jogue no Asgard, no Odin ou no Thor, não interessa. Primeiro você precisa entender uma coisa. O 175 ele foi implementado em uma realidade muito nova do Ragnarok. Ele é como se fosse uma nova renovação, um novo renew. Como assim? Durante o episódio Heroes Trails, ou seja, os traços do herói, eles implementaram novas instâncias. Instâncias como a Old Glasshen, a Face Wall Nest, o Palácio Fantasma, a Caverna Morse, entre várias outras instâncias. E com essas novas instâncias também vieram novas cartas. E equipamentos como as botas temporais, a Face Wall Skin, como as próprias cartas de Eclage. Tudo isso tem um impacto na realidade do 175. Entretanto, a Level Up ela não implementou o 175 como ela deveria ter feito, porque ela não seguiu a ordem cronológica das coisas. No IRO e outros servidores que receberam o patch 175, que são muito poucos, porque a maioria dos servidores já faliu, isso inclui o servidor russo, o servidor filipino, o servidor chinês. O que aconteceu? Eles seguiram a ordem cronológica e eles respeitaram essa ideia de colocar tudo bonitinho, seguindo a ordem do KRO. Já o BRO não. O BRO recebeu o patch do 175 e implementou, ignorando boa parte dos traços do herói. Isso quer dizer que não vai ter o conteúdo desse episódio? Não. Apenas eles estão seguindo uma outra sequência. Então eu quero que você entenda que, apesar de não ter essas coisas que eu estou falando, essas instâncias e cartas ainda, é importante que você siga esse tutorial como se tivesse. Por dois motivos. O primeiro motivo é porque isso vai ter que vir para o jogo o mais breve possível, porque é algo que é essencial para um 175, não é uma coisa que eles colocam por colocar, tem que ter no 175, faz parte dessa nova realidade. Segundo, porque a gente sabe como é que a Lug funciona em relação a reset. Então eu duvido muito que ela fique liberando reset como ela está liberando agora. Então é muito importante que, em vez de você fazer um personagem que seja um quebra-galho pro que você tem atualmente, você tenha um norte baseado no que vem em breve, tá entendendo? Então vamos entender aqui essa realidade do 175. Primeiro de tudo, eu quero que vocês entendam que a realidade do GVG em si, da WO, ela vai mudar muito com esse gap. Por quê? Porque o jogo está se aproximando cada vez mais a uma realidade em que o dano à distância ele é mais importante que o dano a curta distância. Sempre foi assim, mas agora mais ainda. Por quê? Porque com as novas habilidades do Ranger, do Arlok, o próprio RK, que quem não joga com redução nenhuma ainda leva muito dano para DB, foi alterada bastante essa realidade. O Ranger com No Limits, o WL com Intensification, entre outras coisas. Então a questão é o seguinte, você tem que entender o novo papel do RG nesse contexto, porque você não pode simplesmente ter um RG e pular no meio de um clã como você fazia antes, porque hoje em dia vai ser muito mais complicado, visto esse novo gap e esses equipamentos dessas classes. Então, para quem conhece meus vídeos, como você pode ver nessa cena que eu vou mostrar aqui agora, o RG ele tem hoje em dia a função principal de ser um Ground Controller. O que é um RGC, no caso? Um RGC é um RG que ele tem duas funções principais. Ele é um char que dá suporte
Eu digo que esse passo é opcional, você dá redenção se você quiser, até porque isso é um jogo, você joga da maneira que você quiser. Você também faz controle de terreno. O que seria o controle de terreno? O controle de terreno ele é simplesmente uma maneira de você evitar coisas entrem no teu pré-cache, coisas como distorção, coisas como SD, coisas como qualquer coisa que possa interferir no teu desempenho do teu mob, da tua guild. Ou seja, você tem que entender essas duas coisas, que seria então a ideia do GC, que é você fazer o controle de terreno, e a ideia de você jogar mais, de posicionar bem, saber recuar para evitar dano e poder fazer o GC sem levar campo, essas coisas. Então a ideia dessa build é exatamente isso, é uma build principalmente grau de control, que é o que eu recomendo que você siga num 7.5. A LD, ela também está nesse vídeo, a Lança do Destino, e a função dela na build é simplesmente uma maneira de você dar um dano em área quando o GVG estiver controlado. O que eu digo que o GVG estiver controlado? Quando a sua guild já estiver praticamente dentro da outra guild, estiver tirando o GVG, e você não puder jogar colapso de duas mãos, por exemplo. Então você suíta por uma Lança Gloriosa e você spama a Lança do Destino, que é uma ideia a se seguir também. Então esse vídeo ele tem basicamente duas habilidades de dano principal, que é o SD Limits, que depende do máximo dano crítico, porque ele funciona como uma skill Physical Melee, ou seja, uma skill física a curta distância, e também na Lança do Destino para um dano em área. Se você quiser, você pode redentar uma ou duas pessoas. Se você puder redentar apenas uma pessoa, já é muito bom. E se você puder ter uma comunicação com essa uma pessoa, já é muito bom também, porque isso faz o jogo muito mais dinâmico e bom para sua guild. Então, vamos entender agora a ideia do RG. O RG, ele, como eu falei, ele vai ter o controle de terreno, usando essa de limites e a redenção. Então, para isso, você vai precisar ter o máximo dano crítico possível. Tem pessoas que ainda questionam se vale a pena ter o dano duplo. Não vale a pena, porque o dano crítico hoje em dia, com os equipamentos que você pode ter, ele pode ser bem superior ao dano duplo. E a chance de você dar o dano crítico, você pode alterar. O dano duplo ele é sempre fixo. E a segunda coisa que me perguntam muito é, num 7.5, se vale a pena você ter dois atributos com 120. No caso, a sorte e a força. A resposta é que não vale a pena. Não é porque você joga de ECD que você não possa ter LD. E não é porque você joga de LD que você não possa ter CD. Mas você só pode focar em um dos dois. O que eu digo por focar? Você vai ter que escolher apenas um atributo para ter 120. Acima disso já se torna um pouco ruim. Muito ruim para sua build. Então eu quero que você entenda a essência da coisa. Como essa build ela é focada principalmente no grau de controle, no controle de terreno, então obviamente eu vou jogar ela pro lado do ECD Limites. Então, nesse caso eu escolho ter 120 de sorte. Para quem não sabe o porquê de eu estar falando esse 120, é por causa das botas temporais. As botas temporais elas fazem parte do episódio da Old Glass Rain, seria a instância da velha Glass Rain, né, traduzindo ao pé da letra. E essa bota temporal ela requer que você tenha 120 pontos do atributo. Então a questão é essa, se você tiver 120 pontos de força e de sorte, você vai gastar uma quantidade absurda de pontos. Se você focar principalmente na bota temporal de Lucky, o seu dano com 120 de força não vai mudar nada, porque o que importa mais é o dano crítico. Como eu falo sempre nos meus vídeos, depois que o Renew chegou, para classes como o RG, que tem uma taxa natural de ataque muito alta, você ganhar pontos de ataque bruto, coisas como fugitivo, bola de ferro, essas coisas, não mudam nada o seu dano. Não mudam simplesmente porque, como o Charlie já tem uma taxa muito grande de ataque, esses pequenos trechos de ataque que você acrescenta nele não muda nada. Então, toda coisa que você coloca no RG que dependa de ataque, tem que ter um fim. Por exemplo, 120 de força, você usaria para ter a bota temporal de força, caso você jogue de Oblívio e Lança do Destino. No caso de RGDCD, como a gente depende bem mais do dano crítico, a gente opta por ter 120 de sorte. E, na minha opinião, eu não recomendo ter nada acima de 100, a não ser a sorte. Porque assim você consegue ter uma build muito mais equilibrada, que não deixa pecar em nada. Como eu falo sempre nos meus vídeos,
Você tem que ter um char completamente equilibrado. Não é um char que tem um dano alto, mas é um char que tem um dano bom, junto com um cast bom, uma SPD boa, resistência a status, um HP bom, ou seja, é um char que não deixa a desejar em nada. Então esse é o foco principal desse vídeo, para você entender como fazer um char equilibrado. Então pessoal, vamos para a segunda parte do vídeo agora. Aqui, como vocês podem ver, a gente tem a calculadora do HeroWiki, que é a calculadora que eu mais recomendo que você faça os testes de build. E apesar de faltar muitos equipamentos aqui, ela é a calculadora mais precisa em relação a muitas coisas, como o cast, por exemplo. A build que calcula o cast do meu RG é nesse lugar aqui. Eu criei uma build para vocês. Por que eu criei uma build? Por um motivo. Eu não recomendo que você use a build que eu uso no meu RG do Hero. Por quê? Porque ele é muito específico. Por exemplo, o meu RG do Hero eu uso o Mijoni. E o Mijoni é uma coisa que eu não recomendo que vocês comprem por enquanto. Primeiro porque é muito caro. E segundo porque eu não sei como vai ser a realidade do Mijoni no BRO. Mesmo com as temporais e pedal. Então eu preferi fazer um vídeo voltado para o switch de 3 armas. Que são a guilhotina de velo, a lança gloriosa e uma arma de uma mão. Que você vai precisar ter de qualquer jeito. Que é no caso a caça com papel. Então esse vídeo, essa parte do vídeo é exatamente para isso. Eu fiz uma build que eu achei a mais correta que eu faria no 7.5 do BRO. E não sobra nenhum ponto na build. Então ela tá bem organizadinha. Lembrando que a build ela tem que seguir todos os pontos que eu falo sempre nos vídeos. Ter um cast bom, uma SPD boa, um HP, uma resistência a status, uma taxa de crítico. Ele não pode deixar a desejar em nada. Então vamos entender aqui a build do personagem. Primeiro de tudo, a mãe dessa build são os 120 de sorte. Você vai ter que ter 120 de sorte no seu char. Por quê? Por causa das botas temporais, que dependem diretamente do 120 de sorte. No caso ela vai dar, no mais 9, 36% de dano crítico. Por causa da carta Petal, que dá 2% de dano crítico a cada 10 pontos de sorte base. O que eu digo por sorte base? Sorte base é a sorte que você bota na build. É a sorte que não conta com bônus de equipamento, bônus de classe, bônus de nada. É a sorte bruta da tua build. Então, com 120 pontos de sorte, você vai ter o melhor desempenho com as botas temporais e com a carta Petal, o que é de extrema importância caso você queira uma build de dano crítico. Segundo, a gente tem aqui a força. Força 100. Por que não força 110, força 120? Porque, como eu falei no começo do vídeo, você com a build baseada no dano crítico ter mais de 100 de força, não vai mudar absolutamente nada do seu dano. Se você quiser ter 95, 100 de força, acima disso eu já não acho tão bom, porque como você pode reparar, acima de 100 de forças, olha aqui ó, 99, 100. O gasto subiu de 11 pontos para 16 pontos, ou seja, mudou demais. Nesse sentido, eu recomendo então que você não tenha acima de 100 de força. E para que serve a força? A força, ela basicamente, cada um de força te dá 1 de ataque e te dá 0,5% no ataque da arma. Isso é uma coisa que pouca gente sabe, que é desse 0,5% no ataque da arma. Muita gente acha que um ponto de força é simplesmente um ponto de ataque bruto. Se fosse só isso, 2 Mage Guard daria o mesmo dano que usar o Aegis Domini, por exemplo. Tá entendendo meu raciocínio? Então a força é um pouquinho mais complexa do que isso. A segunda coisa que é de extrema importância nessa build é a SPD. Ah, mas se ela é de extrema importância, por que só 50 de AG? Porque ambos os servidores, tanto o Asgard quanto... Não, todos os 3 servidores, o Asgard, o Odin, o Thor, tem maneira de você atingir uma SPD boa. No Asgard, por exemplo, você não consegue jogar de guilhotina de velo. Por quê? Porque no Asgard, a guilhotina ela só compensa no mais 9. Como ela só compensa no mais 9, então a Glaive ela se torna melhor nesse sentido por isso, que é bem mais acessível. Então você com 50 de Age, com Cellar Mine, Suco Solar Enriquecido, com Fúria Selvagem, você vai ter uma SPD boa. Aqui no caso ele está com praticamente um 8.6 de SPD. É suficiente? É completamente suficiente. Você não precisa mais de um 8.6 de SPD para você jogar, por exemplo, com ECD, porque
não é uma skill que depende tanto de spam, é uma skill single target, é uma skill que você clica, você carrega e clica, carrega e clica, carrega e clica. Então 186 de SPD é completamente suficiente. E se você joga no BRO, você tem opções de usar, como é que chama? Doce açucarado, tem a opção de usar pergaminho de adrenalina pura, caso você jogue com machado, com a guilhotina de velo. Então tudo isso é de extrema importância que você entenda. O que mais? Vamos ver aqui. A próxima parte aqui seria o balanço perfeito entre a int e a dex. Muita gente vem até mim com a ideia de ter um de int. Não tenha um de int. Siga meu conselho, não tenha um de int. Por quê? Porque a int ela é muito importante no sentido de cache. Melhora de cache. Você precisa ter int no seu char se você quiser ter um cache bom. O ECD, naturalmente, ele tem um cache ruim. Ele naturalmente, você contar com a o cache dele é muito ruim. Uma build sem int vai ficar muito pior. E para quem não sabe, a int ela tem metade da eficiência da dex na redução de cache, o que torna ela também muito importante na redução de cache. Perceba que a int é como se fosse a sorte para ganhar ataque. Você gasta poucos pontos de int para ter um bom desempenho no cache. Qual seria o melhor balanço entre a int e a dex? Eu costumo dizer nos meus vídeos que a int precisa ser mais ou menos metade da dex, mas não precisa ser necessariamente metade da dex. Você tem que fazer um balanço. Como assim um balanço? Perceba que, como eu falei, na redução de cache, a int tem metade da eficiência da dex. O que é que isso implica? Isso implica que 2 pontos de int devem custar igual ou menos do que 1 ponto de dex. Perceba se eu colocar aqui 90 de dex. 1 ponto de dex custa 11 pontos, estão vendo? E 2 pontos de int custam 12 pontos. O que compensa mais? Colocar int ou dex? A dex. Então vou aqui, subo a dex para 100. Perceba que agora o custo da dex subiu de 11 para 16. Ou seja, você ter 2 de int nesse caso vale mais a pena do que você ter um de dex. Por isso que é muito importante você aprender a dominar isso, porque você vai ter um desempenho muito melhor no cache, gastando bem menos pontos. Então eu tenho 41 de int e tenho 100 de dex. A próxima parte aqui seria a vitalidade. A vitalidade é importante para 2 coisas principalmente. Ela é importante para ter uma taxa de HP decente. O RG ele precisa ter um HP alto, naturalmente. E também por resistência a stun, uma coisa idiota, mas que muita gente, se não souber usar a VIT, pode stunar, por exemplo. Especialmente pela diferença de level do 175 com pessoas de level menor. Então a VIT, ela entre 95 e 100 é bem suficiente. Muita gente questiona que tem pessoas que têm um bom desempenho com 120 de VIT, enquanto outras pessoas questionam que não tem diferença nenhuma ter 100 de VIT. Qual a resposta para isso? A resposta para isso é bem simples. Tudo isso depende dos teus equipamentos. Você vai ter um char que é baseado em ataque, como o meu, um char que usa NRWC, que usa equipamentos de dano em geral. O multiplicador da VIT não vai mudar muito, você com 100 ou 120 de VIT. Ou seja, vai mudar muito pouco o HP nesse caso. Se você for uma pessoa mais focada no dano, como sou eu, por exemplo. Agora, por exemplo, se você usa tudo de HP, com Shura, com 2 revigorante, com item de HP, a porra toda, 120 de VIT vai fazer diferença nesse caso. Ou 110, 105 de VIT. No caso do RG focado em dano, vai mudar muita pouca coisa. Então, eu tô falando pra vocês, 100 de VIT é mais do que suficiente. A maior parte do HP que você ganha vai ser pelo level em si, vai ser por equipamentos de túnica de cerco, placa de cerco, essas coisas. Reparem que o meu HP aqui está com praticamente 77k de HP de Mark, o que é uma taxa muito boa de HP. Se você souber usar também combando com cuidando equipamentos de defesa e se posicionando bem na WE. Então essa é a build completa. Lembrando que a sorte também é importante para resistência a grito, que é uma coisa que pode afetar muito no 7.5. Eu mesmo com 120 de sorte eu levo muito grito no Hero. Digamos que cada 5 gritos eu levo 1, tá entendendo? Uma coisa assim, eu acho muito, porque muita gente usa grito lá. E também, essa build, ela vai ter o prestígio divino.
as variantes que eu vou mostrar de skill. O prestígio divino, ele depende diretamente de uma luck e de uma int alta. O meu chá no Hiro, por exemplo, ele tem 58 de int. Ele, e tem 20 de sorte. Ele pega 65% de taxa de evasão mágica. Ou seja, quanto maior a sua taxa de int e luck, maior a taxa de evasão mágica de dano mágico pelo prestígio. Então essa build, ela é focada tanto na ideia de ter um cash bom, como na ideia de ter um dano crítico alto, um ataque alto, um HP alto, uma SPD boa, como também ela é focada em resistência a status, no caso do grito, e máscara por causa da age e da força, e tanto por causa do ter um melhor desempenho tanto no prestígio como na própria consagração. A consagração ela vai ser mostrada nesse vídeo também, vai ser uma das variações do vídeo também, lembrando que ela não é necessária. Eu vou mostrar duas builds de skills, você vai escolher o que você preferir, mas pro prestígio em si ela tá excelente, você vai ter uma taxa boa de evasão mágica com essa build. Então essa build está bem completinha nesse sentido. Então essa é a build de atributos: 100 de força, 50 de age, 100 de vit, 41 de int, 100 de dex e 120 de sorte. Vamos para a próxima parte então. Então pessoal, esse aqui foi o primeiro vídeo da nossa série que eu estou fazendo aqui sobre o RG no 7.5. Espero que vocês tenham gostado e que vocês assinem o canal e esperem os próximos vídeos, porque vai ter muito conteúdo bom vindo pela frente. E para quem tá vendo aqui, que eu não tinha comentado, isso aqui é a roupa nova do RG, do patch do JRO. Não tem do Hiro, não tem em outros servidores ainda. Ele tem apenas no JRO, é uma build especial, é uma coisa especial de aniversário do servidor. Esse aqui é um private que eu tô jogando, um novo RO, como eu venho falado muito nos vídeos anteriores. E vou colocar o link na descrição desse servidor aqui, caso você queira conhecer. Então essa aqui é a build RG. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de acompanhar os próximos. Qualquer coisa, comentem abaixo aí. E é nóis!